Nesse vídeo eu vou mostrar a você como é que você pode se liberar do medo e como é que você pode lidar com as questões de medo em relação às entidades. Então, gente, de início de conversa, eu já vim logo falar que o medo, ele não é real. Cássio, como assim o medo ele não é real? Vamos lá. Se você cresceu em uma família com seus pais, onde seus pais, sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, seu avô, seja lá quem for, tiver medo de entidade, possivelmente você também vai ter esse medo. Como é que isso funciona? Então, se você nasce em um lugar onde as pessoas têm muito medo, você vai achar que esse medo ele é real. Então, para fazer parte da família, você vai comprar esse medo, você vai ter esse medo. Como eu falei logo nos stories, né, que antes minha mãe, ela tinha medo de ir no banheiro sozinha de madrugada, minha mãe tinha medo de ficar sozinha, minha mãe tinha medo de dormir sozinha, gente. Olha só isso. E logo quando eu comecei a crescer, quais foram os resultados, as consequências que eu comecei a ter com isso? Eu tinha medo de ir no banheiro, eu tinha medo de dormir sozinho, eu tinha medo de ficar sozinho dentro de casa, mas eu tava morando sozinho, então eu tinha que lidar com esse medo de alguma maneira, né? Então, eu comecei a perceber algumas questões de medo que não são reais. Primeiro que o medo ele não é real, porque provavelmente esse medo é um padrão em que você comprou da sua família, ou você também viu isso em jornal, você viu isso em sites, você viu isso na televisão, você viu isso em filmes, principalmente em filmes de terror. Às vezes as pessoas acham que aquilo dali acontece no mundo espiritual, que as entidades fazem aquilo, mas as entidades não fazem aquilo no filme de terror, tá bom? Nada disso de filme de terror é real. É tudo mentira, é tudo história contada, tá bom? Então, recomendo que vocês não comprem e vocês não acreditem nesse medo. Porque, gente, se o medo fosse real, vamos lá. Vamos um papo aqui firme comigo. Se o medo fosse real, como é que estaria a sua vida agora? Se o medo funcionasse pra você, como é que estaria a sua vida agora? Totalmente diferente. Então por isso que eu digo que o medo ele não é real. O medo é uma ilusão, o medo é uma mentira para que você nunca possa reconhecer a habilidade que você tem com aquela coisa ali. E geralmente, como as pessoas têm medo em relação às entidades, elas não percebem que elas têm medo em relação às entidades. Elas têm habilidade com as entidades, porém elas colocam o medo como uma justificativa de poder encobrir aquela habilidade. E uma coisa que eu sempre digo é que se você tem uma dificuldade com dinheiro, é porque você não está usufruindo, você não está explorando as suas habilidades, né? Então, logo quando eu comecei a escancarar minhas habilidades, quando eu comecei a desenvolver minhas habilidades com o mundo espiritual, toda a minha vida começou a mudar. Porque eu tive disposto a lidar com esse medo, a reconhecer que esse medo não é meu, que esse medo não é real. Gente, ainda assim, às vezes eu tenho umas questões de medo meio louca também, né? Mas o importante é eu reconhecer de que esse medo não existe, de que ele não é real. Então, uma ferramenta que eu, Cássio, criei, né, para que a gente pudesse lidar com essa questão de medo, toda vez quando você tiver um medo em relação a alguma coisa, você fala: eu sou maior do que isso. 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 Porque a maioria das pessoas, quando elas começam a sentir medo, elas começam a se colocar menor daquele medo e aquele medo começa a controlar ela. Então, toda vez que você vê uma entidade, ou você tiver algum sonho, ou você escutar alguma percepção em relação ao mundo espiritual, ou tiver algum barulho na sua casa, vier um medo, eu sou maior do que isso. Esse medo não é real. Eu sou maior do que isso. Esse medo não é real. Eu sou maior do que isso. Esse medo não é real. E eu tenho certeza que se você fizer essa ferramenta, quando toda vez que o medo vier se apresentar para você, a sua vida ela vai mudar. E assim, não vai mudar somente questão do mundo espiritual, mas vai mudar também para todas as áreas da sua vida. Porque, gente, eu percebo também que essa questão de medo, ela é uma coisa tão encrunhada, é um fundamento que as pessoas compram tão real como na vida delas, e elas passam anos acreditando que aquele medo é real. E quando elas começam a perceber de que aquele medo é apenas uma história, uma ilusão, uma mentira que elas estão contando para que elas não possam acessar toda a sua potência. Então, isso é um pouco mais em relação ao medo. Se você tem alguma questão, alguma dúvida em relação ao medo, coloca aqui nos comentários, marca um amigo, compartilha isso aqui para mais pessoas, porque tem muita gente que tem medo de entidades. E assim, gente, as entidades, elas não fazem absolutamente nada contra você. No sentido de te fazer mal, né? No sentido de te prejudicar, no sentido de mandar na sua vida, no sentido de ser maior do que você. Não é exatamente isso que significa o mundo espiritual. O mundo espiritual existem diversas possibilidades, existem diversas maneiras que você pode criar possibilidades muito diferentes na sua vida se você não tiver medo. Então, será que você ainda vai querer ficar no medo?
E aí? Então, salve esse vídeo para que toda vez que também você tiver medo, você utilizar a ferramenta Eu Sou Maior do Que Isso, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.